Tudo bem, pessoal do sétimo ano? Tranquilo? Vamos começar a nossa aulinha de hoje? Então vamos corrigir as questões do dia 9 do 4, tá bom? Aquela segunda lista envolvendo os conteúdos que a gente tem trabalhado. E aí, vamos discutindo aqui, vamos fazendo as questões, tirando as dúvidas que vocês tenham tido aí, ok? Seguinte, na número 1, nós temos uma questão aqui bem tranquilinha, um probleminha, né? Mas que não é difícil de ser feito, envolvendo números decimais e continhas com eles. A imagem abaixo representa poltronas de certo teatro. Na apresentação de uma peça foram vendidos ingressos ao preço único de R$ 42,75 cada um. Então, cada ingresso desse teatro foi vendido por R$ 42,75. Sabendo que essa apresentação houve lotação total, quantos reais foram arrecadados? E aí, lembrando que a lotação total do teatro corresponde ao número de pessoas sentados nas poltronas. Então, primeiro passo, acompanhe comigo, vamos contar quantas poltronas tem. É o primeiro passo, eu tenho que saber quantas poltronas tem para eu saber quantas pessoas foram, sabendo que teve lotação total e justamente o número de pessoas sentadas em cada poltrona. Então, o número de poltronas representa o número de pessoas que foram até o teatro nesse dia. Então, é o seguinte, tá vendo que as poltronas, né, a disposição desse teatro aí é formado por bloquinhos de poltronas. Vamos contar quanto tem em cada bloquinho, tá bom? Cada bloquinho desse, eu tenho 5 fileiras, vamos dizer assim, 5 linhas por 5 colunas de poltronas. Então, cada bloco você tem 5 vezes 5 poltronas, que é 25, ok? Em cada bloquinho desse. E quantos bloquinhos eu tenho? Eu tenho 4 fileiras de bloquinhos eu tenho 4 linhas, né, de fileiras de blocos, ok? Eu tenho 4 blocos nas linhas e mais 5 colunas, ou seja, eu tenho 20 blocos no total. Se você tem, agora vamos lá, vamos fazer a conta, hein? Se você tem, agora aqui, ó, pensando aqui nas poltronas. Só um minutinho que desfocou aqui. Opa. Isso, muito bom. Eu tenho, ó, nas poltronas, eu tenho, olha, eu tenho 25 poltronas em cada 20. Na verdade, eu tenho 25 poltronas em 20 blocos. Então, basicamente, a conta do número de poltronas vai ser 25 vezes 20. Lembrando que as poltronas vão ser as pessoas que foram. Ok? Se eu fizer essa continha, olha, 25 vezes 20, dá para fazer até de cabeça. 25 vezes 2 é 50. Com mais o zero que eu tenho ali, quer dizer que são 500 o quê? Pessoas que foram no teatro. Se tem 500 poltronas, 500 pessoas foram no teatro. Lembrando que houve lotação total. E o preço do ingresso, vamos lembrar que o preço era R$ 42,75. Para a gente saber quantos reais foi arrecadado, né, pela direção do teatro, enfim, basicamente a gente fazer 42,75 vezes 500 ou 500 vezes 42,75. Por quê? Eles arrecadaram para cada uma dessas pessoas aqui R$ 42,75. Então eles ganharam 42,75 500 vezes, né? Numa quantia de multiplicação. Então basicamente a gente vai fazer 500 vezes 42,75, ok? Ou 42,75 vezes 500, que eu acho um pouco melhor, ok? O que a gente vai fazer aqui? Qual que é o macete? A gente vai, primeiro, eliminar esses zeros aqui. Não é eliminar, na verdade a gente vai ignorar eles, né? Eu não estou eliminando, desculpa a palavra, eu estou ignorando. Eu vou fazer 42,75 vezes 5, ok? E no final eu vou voltar para esses zeros aqui. Isso aqui é um macete, é igualzinho a gente fez aqui, ó. Aqui a gente fez 25 vezes 2, deu 50. Depois a gente acrescentou o zero do 20. Isso aqui é um macete para a gente fazer essas continhas onde o final é zero, né? Então, para a gente fazer mais fácil, vamos fazer, ó, 42,75 vezes 5. Isso aqui vai ser, ó, 5 vezes 5 é 25. Então, é 5, vai 2, ok? 5 vezes 7 é 35. 35 com 2 é 37. Então, é 7, vai 3. 5 vezes 2 é 10. 10 mais 3 é 13. 3, vai 1. 5 vezes 4 é 20, 20 mais 1, 21. Só que, é só lembrar, eu estava fazendo a conta com 500, então na verdade eu tenho mais 2 zeros aqui, ok? Basicamente é isso. Agora sim eu vou ter que fazer aquele velho esquema de
olhar quantas casas eu tenho depois da vírgula. Nesse caso, é só o primeiro fator que tem vírgula, então eu vou ter apenas 2 casas depois da vírgula. Então aqui, basicamente, o que você vai fazer? Ó, contar de trás para frente 2 casas e colocar a vírgula. Resultado, o número que está dando, como eu tenho só 0 depois da vírgula, na verdade, a resposta é: eles arrecadaram em dinheiro aqui, ó, em reais, eles arrecadaram R$ 21.375, ok? E 0 centavos, né? Então, foi um bom dinheiro que eles arrecadaram, é isso aí. Vamos para a próxima questão, espero que vocês tenham entendido aí esse primeiro probleminha. Na questão número 2, observe na imagem como podemos calcular 3 vezes 6,34 mais 3 vezes 7,9. Em seguida, de maneira semelhante, efetue os cálculos a seguir e dê o resultado. Então, olha, já para resolver, eu coloquei aqui na nossa folha a mesma coisa que o exercício deu como dica, a forma de resolução. E aí eu vou fazer com vocês aqui a letra A, para vocês verem que é muito simples. Aqui a gente vai fazer um processo que a gente pode chamar de colocar um termo em evidência. Por que é colocar um termo em evidência? Percebe que aqui, ó, em ambos os casos, eu tenho o número 7 presente na multiplicação. Eu tenho 2 parcelas sendo somadas, tá vendo? Eu tenho uma soma de 2 parcelas, e nessa soma dessas 2 parcelas, em ambas as parcelas, eu tenho o 7 multiplicando 2 números diferentes, né? Mas não importa, eu tenho o 7 multiplicando 2 vezes em cada uma das parcelas. O que a gente faz então? Nesse caso, eu vou colocar o 7 em evidência. O que é colocar uma coisa em evidência? É destacar ela, né, basicamente. Então eu vou destacar o 7 aqui, ó. O 7 ele está multiplicando o quê? O que ele está multiplicando? Ele está multiplicando 4,2. E na outra parcela, que eu vou colocar o sinal de mais para justamente separar as 2 parcelas, na outra parcela o 7 está multiplicando o 1,9. Então você pode reescrever isso dessa seguinte forma. E a gente aprende isso lá no nosso sexto ano, quando a gente aprende propriedade distributiva da soma em relação à multiplicação. Aqui, ó, o que você está fazendo, basicamente, é uma derivação, você está fatorando, né? Você está pegando uma coisa que estava distribuída e está voltando aqui para como se diz, né, para uma forma mais abreviada dela. Então aqui, ó, para você voltar para cá, bastaria você distribuir o 7 para os dois de novo. Seria 7 vezes 4,2 e 7 vezes 1,9. Isso é propriedade distributiva da adição. Só que aqui a gente vai resolver de uma forma mais fácil, porque olha, basicamente o que eu vou fazer é somar esses dois camaradas, porque aqui eu posso fazer isso, eu estou dentro do parênteses, né, uma expressão, e depois multiplica por 7, ok? Somando 4,2 com 1,9, isso daqui daria, ó, copiando de novo aqui, isso daqui daria 6,1, ok? 6,1. Agora, 6,1 vezes 7. Uma forma da gente fazer isso rápido, de cabeça inclusive, seria o seguinte. Eu posso fazer 6,1 vezes 7 fazendo 6 vezes 7, eu sei que é 42, ok? E 0,1 vezes 7 é 0,7. Então, o resultado disso aqui, ó, é 42,7. Mais uma vez, ó, 7 vezes 6, 42. 0,1 vezes 7, 0,7. Resultado final, 42,7. Próximo, na letra B, está falando com a gente assim, ó, para calcular 2,5 vezes 3,1 mais 2,5 vezes 0,9. Percebam que eu tenho mais uma vez 2 parcelas. Em uma das parcelas eu tenho 2,5, na outra também eu tenho 2,5. O que isso quer dizer? Que eu vou colocar justamente o 2,5 em evidência, ok? Então o 2,5 ele está multiplicando na primeira parcela 3,1 e na segunda parcela 0,9, ok? 3,1 mais 0,9, o resultado dessa continha de soma, dá pra fazer de cabeça também, você tem 3 e 10 mais 0,90, então você tem 3 e 10 mais 90 centavos, por exemplo. O resultado disso aqui é 4, ok? 2,5 vezes 4. O que você pode fazer aqui também? Um macete fácil para a gente fazer essa conta de cabeça. 4 vezes 2,5 é só você fazer o 4 vezes 2, que é 8, mais meio, mais a metade de 4. Então, quanto que é 8 mais a metade de 4? Metade de 4 é 2, então 8
mais 2 é 10. Então, 2,5 vezes 4 é 10. Nossas primeiras continhas estão aí. Vamos ir para a nossa letra C, para fechar. Na letra C, está pedindo o seguinte. 8 vezes 8 vezes 2,8 mais 4 vezes 2 vezes 5,3. Ok? Aqui vai dar esperteza. Aqui eu tenho 8 de um lado, aqui eu tenho 8 na primeira parcela e 4 vezes 2 vezes 5,3. Perceba que 4 vezes 2 é a mesma coisa de 8. Ok? Então o que você vai fazer basicamente aqui é colocar o 8 em evidência. Então aqui vai ser 8 vezes 2,8 mais 5,3. Somando 5,3 com 2,8, isso daqui é a mesma coisa de 8,1. Então, basicamente, a conta que a gente tem é 8 vezes 8,1, ok? E aí aqui, mais uma vez, a gente pode fazer essa continha de cabeça, tá? Porque 8 vezes 8,1, você pode fazer 8 vezes 8, pela tabuada é 64, e 0,1 vezes 8 é 0,8, ok? Então, 64 mais 0,8 é justamente 64,8. Mais uma vez, olha, 8 vezes 8 é 64. 8 vezes 0,1, ou 0,1 vezes 8, é 0,8. Então, o resultado final, 64,8. Beleza? Valeu. Espero que tenha entendido aí essa segunda, né, que a gente está aplicando propriedade distributiva, bem tranquilo. Valeu, vamos para a próxima. A próxima, moçada, é uma questão de múltipla escolha, só que é bem tranquila, né? Vamos ler junto aqui, e aí a gente descobre qual que é a resposta certa aqui nela. Bem fácil, ó. Diana foi a uma loja e comprou uma bolsa de R$ 153,40 e uma sandália por R$ 115,50. Como forma de pagamento, ela deu R$ 88 de entrada e parcelou a dívida, então parcelou o que ela ficou devendo em 3 vezes sem acréscimos, sem juros. A expressão numérica que corresponde ao valor em reais de cada parcela que Diana vai pagar é. Então vamos primeiro representar essa situação lendo de novo com vocês aqui, ó. Olha só. Ela comprou uma bolsa e uma sandália. Ok? A bolsa custou R$ 153,40. Lembrando que aqui é em reais, tá bom? Nossa, esse 3 aqui ficou horroroso. Beleza. E ela comprou uma sandália de R$ 115,50. Quanto que deu a conta dela aqui, ó? Somando esses dois aqui, você vai saber a conta dela. Nem precisa de somar, porque ele nem pede isso, tá? Vocês vão ver aí. Olha pelas alternativas que ele nem pede. Então nem precisa de somar. A gente já pode só imaginar aqui que a conta seria a soma dos dois. Ela pagou R$ 88 de entrada. Então, olha, fazendo já a nossa expressão, é o seguinte. Ela comprou uma bolsa de R$ 153,40 mais uma sandália de R$ 115,50. Depois que ela fez essa compra, depois que ela somou, né, depois ela somou essa dívida, ela abateu R$ 88. Ou seja, ela pagou 88. Então, da conta que ela devia desse total aqui, ela tirou 88. Só que o restante, ela dividiu em 3 vezes. Quando fala de restante, quer dizer que primeiro ela vai fazer tudo isso. Primeiro ela vai comprar, depois ela vai pagar. Então, para a gente fazer isso daqui primeiro, coloca um parêntese na expressão. Justamente isso que aconteceu aí nas alternativas. E ela dividiu isso em 3 vezes. Então, o que restou aqui para ela pagar? Ela dividiu em 3 vezes. Então, a gente chega nessa expressãozinha aqui, que é justamente a terceira alternativa aí, tá bom? É justamente essa. Fechou. Bem facinho essa questão, né? Vamos para a próxima. Pessoal, próxima questão. Tá aqui na tela para a gente ler juntos esse gráficozinho bem legal aí. Observe o gráfico e responda. Então, gráfico das maiores bacias hidrográficas do mundo. E aí a gente tem aí, ó, na vertical, no eixo vertical, a gente tem a área em milhões de quilômetros quadrados. Okay? Então, a gente está representado aí as áreas de cada uma dessas bacias. E na horizontal, no eixo horizontal, a gente tem cada uma das bacias, que é a amazônica, aqui no Brasil, né, a nossa, que é a maior de todas e bem maior que as outras, né? Olha como é que é interessante isso. Como é que realmente passa muita água ali no rio Amazonas.
o Congo, né, a bacia do Congo, Mississippi, Prata e Obi. E aí, cada uma delas tem aí a sua área, né, representada em milhões de quilômetros quadrados, que é muita coisa. A gente tem aí em cada uma, né, dessas coluninhas. E na letra A pergunta qual que é a área total dessas bacias. Se a gente juntasse todas as bacias em um só lugar, quanto que daria essa área? Se eu estou juntando todas, basicamente a gente vai somar. Então aqui, ó, no nosso programinha, na letra A, para a gente fazer, né, essa primeira, basicamente a gente vai somar 7,05 mais 3,69 mais 3,33 mais 3,14 mais 2,97, ok? Então, vamos lá, vamos somar juntos aqui então, todo mundo? Ó, quando fica difícil a gente faz na mão, quando estiver fácil a gente faz de cabeça, ok? Fazendo essa primeira soma aqui, ó, vai dar o seguinte, olha, 7,05 mais 3,69, dá para fazer de cabeça. Primeiro, 7 mais 3 é 10, vírgula. 0,5 mais 69 é a mesma coisa de você somar 69 com 5, que daria 74, né? Então aqui está dando 0,74, então é 10,74. Vamos somar já essa segunda, olha. Na segunda eu tenho, ó, 3,33 com 3,14, bem fácil também, né? 3 mais 3 é 6. 0,33 com mais 0,14, a mesma coisa de você somar 33 com 14. 33 com 14 daria 47. Então aqui, ó, é 6,47. E tá sobrando aqui pra gente justamente o 2,97, ok? Muito bem. Agora, mais uma vez, a gente vai ter essas três somas. Agora ficou um pouco mais chato de fazer. Se você quiser fazer na mão, pode. Vamos fazer aqui rapidinho, ó. Primeiro eu tenho essa, que é 10, vou fazer aqui mesmo, ó. 10,74 mais 6,47. Lembrando que é vírgula embaixo de vírgula, quando a gente vai usar o algoritmo, tá bom? Para não errar. E números e casas decimais em cima das casas decimais correspondentes, né? Então, é unidade decimal em cima de unidade decimal, dezena, né? Enfim, a dezena decimal é unidade embaixo de unidade, assim vai, tá bom? 4 mais 7 é 11, vai 1. 1 mais 7 é 8, 8 com 4 é 12, vai 1. 1 com 6 é 7, e esse 1 aqui não tem mais nada para ele somar, é só descer. Resultado, 17,21, ok? Então, resumindo, a gente vai ter, olha, 17,21 mais 2,97. Fazendo essa conta aqui agora para fechar, mais uma vez vamos fazer ela aqui na mão. Eu tenho, ó, 17,21 mais 2,97. Todo mundo acompanhando aí, né? 1 mais 7 é 8, 2 mais 9 é 11, 11 vai 1 aqui em cima. Já vou descer a vírgula de uma vez. 1 mais 7 é 8, 8 com 2 é 10, é 0 vai 1. 1 mais 1 é justamente 2. Resultado, 28,18. 20, na verdade, 18, desculpe. Ok? Então, a resposta aí da nossa letra A é 20,18 milhões de quilômetros quadrados. Ou seja, se você pegasse todas as bacias, imagine isso na sua cabeça. Imagine que você pegue todas as bacias, um ser super superior, pega todas as bacias e coloca no mesmo lugar, numa mesma área. Elas ocupariam 20,18 milhões de quilômetros quadrados. Isso é muita coisa mesmo. É maior que muitos países, inclusive. Então, muito bem, essa foi a nossa letra A. Agora, a letra B vai ser bem simples da gente calcular. Basicamente, nós vamos agora calcular a área média dessas bacias, ou seja, eu vou calcular a média dessas áreas. Eu sei que a soma das áreas é 20,18, ok? E para eu fazer a média, basta que eu divida pelo número de bacias que eu estava calculando. Eu calculei 5 bacias, então eu vou dividir essa área pelas 5. Então, basicamente, eu vou ter uma continha de divisão que eu vou fazer com vocês agora. Eu tenho 20,18 dividido por 5. Como é que a gente faz, então, continhas envolvendo divisão de decimais? Vamos lembrar pela nossa aula, né, que a gente teve, olha. Eu vou multiplicar por 10 em cima e embaixo. Só que por 10 aqui não vai adiantar. Então, o que a gente faz? Multiplica por 100. Eu vou multiplicar por 100 em cima e embaixo. Por que mesmo? Porque eu multiplicando por 100, eu elimino essa vírgula. E ela vai sumir daqui, certo? Só que se eu
multiplico por 100 em cima, tem que multiplicar embaixo também. Então, isso daqui, na verdade, vai ser 2018 dividido por 5 vezes 100, 500. Ok? Muito tranquilo essa parte, né, gente? Agora, olha, 2.000 dividido por 500. Vamos pensar assim? 2018 dividido por 500 daria 4. Por quê? 4 vezes 500 é 2.000. Beleza? 2018 menos 2.000 vai dar 18. O resto deu 18, que é menor que 500, é claro. Só que a gente não vai parar aqui. Vamos continuar essa conta, tá? Aqui deu um resto de 18, 500 não tem nada para a gente descer. O que a gente faz? Multiplica por 10. Sempre que você multiplica por 10, né, acrescenta o zero aqui no resto, você tem que fazer a divisão. Não se esqueçam disso. 180 dividido por 500, e lembrando que a gente coloca a vírgula aqui, porque a gente está descendo essa casa decimal. 180 dividido por 500 é quanto? É zero. Por quê? O 500 ele não cabe nenhuma vez dentro do 800. O 500 é maior, então 180 dividido por 500 é zero. 0 vezes 500, zero. 180 menos 0 é 180. Agora sim, não tem mais nada para descer, claro. Então o que a gente faz? Acrescenta outro zero, multiplica por 10 de novo. 1.800 dividido por 500. Isso aqui vai dar 3. 3 vezes 500, 1.500, ok? Isso daqui está sobrando, olha, não precisa nem de fazer continha, aquela continha básica não, já pode só colocar a diferença. A diferença entre 1.800 e 1.500 é 300. 300 é menor que 500, tem que ser mesmo, é o resto, então a gente vai acrescentar outro zero. A gente vai multiplicar por 10 o resto e descer uma casa decimal. 3.000 dividido por 500 vai dar uma conta exata, né? Que bom, é 6. 6 vezes 500, 3.000. 3.000 menos 3.000 é zero, deu o resto zero, fechou a nossa conta, quer dizer que a área média vai ser igual a 4,036 milhões de quilômetros quadrados. O que isso está querendo dizer para a gente? Como é que a gente interpreta isso? Eu estou dividindo aquela área total, que foi os 20,18 milhões de quilômetros quadrados, pelas 5 bacias, né? Como se eu estivesse dividindo igualmente para 5 bacias, o tanto que elas representam, né? Daria, inclusive, mais do que a maioria, né? Porque só a Amazônica que tem um pouco mais, que tem mais do que 4 milhões. Então, essa seria a área média. Okay? Bem simples, né? Então, é basicamente eu somar todas as áreas e dividir pelo número de bacias que eu estava trabalhando. Bem fácil, né, gente? Valeu? Vamos para a nossa próxima e última questão. Pessoal, nessa última questão, determina o lado de quadrados de áreas, aquelas áreas ali. Então aqui é uma questão um pouco diferente. Ao invés de você ter o lado e calcular a área, a gente vai fazer o inverso. A gente tem a área de um quadrado e a gente quer saber que lado que possibilitou essa área. Para isso, eu fiz uma explicaçãozinha aqui bem simples de um quadrado de área 9 metros quadrados. Eu quero saber o seguinte: se eu tenho um quadrado em que a área dele é 9 metros quadrados, qual que seria o lado? Ok? Qual que seria o lado desse quadrado? É muito simples de pensar, tá bom? A área de um quadrado é dada por L elevado a 2, L elevado ao quadrado, ou seja, é eu pegar esse L e multiplicar pelo outro L, né? É lado vezes lado, lado elevado ao quadrado. E aí, se eu for pensar no inverso disso, qual que é o inverso de uma potência de expoente 2? É justamente uma raiz quadrada. Então, para eu saber, por exemplo, de onde que veio essa área, basta que eu faça o inverso do que eu tinha feito antes. Eu faço o inverso da potência, né? Qual que é o inverso da potência quadrada? É justamente a raiz quadrada. Então, para eu saber, por exemplo, o lado de um quadrado, basta que eu tome a raiz quadrada de sua área. Qual que é a raiz quadrada de 9? É justamente 3. O que isso quer dizer? Que para eu ter a área de 9 metros quadrados, eu fiz 3 vezes 3. Ou seja, é raiz quadrada de 9. Não é isso? Raiz quadrada de 9 é justamente o número que você multiplica ele por ele mesmo e o resultado é 9. E que número que você multiplica ele por ele mesmo e resulta em 9? É justamente o 3, ok? 3 vezes 3, 9. 3 metros vezes 3 metros, 3 metros quadrados. Em resumo, o que a gente precisa de fazer é, para achar o lado, é tomar a raiz quadrada da área, ok? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma área de 0,81 metros quadrados, eu quero saber qual que é o lado, certo? Para a gente saber isso, basta eu fazer isso aqui, ó. O lado desse quadrado vai ser a raiz quadrada de 0,81 metros quadrados. O que isso quer dizer, cara? Quer dizer o seguinte, que
que lado, que número que eu multipliquei ele por ele mesmo e resultou nisso? É só eu tomar a raiz quadrada dele. Muito simples, né? Então, olha, para eu fazer essa raiz quadrada, vamos lembrar. Raiz quadrada de 0,81, basicamente é eu fazer... Primeira coisa, vamos lembrar, tá? Eu vou transformar isso daqui, em primeiro lugar, para fração, né? Eu vou transformar isso daqui para uma fração. Então, isso daqui é 81 dividido por 100. Isso tudo dentro de uma raiz quadrada, ok? Agora, é só lembrar que, quando chega nesse ponto, eu vou tomar raiz quadrada do numerador e raiz quadrada do denominador separadamente. Raiz quadrada de 81 é 9 e raiz quadrada de 100 é 10. E aqui a gente chega no nosso resultado final, porque, olha, 9 dividido por 10, a gente sabe fazer isso, é 0,9. Ou seja, quer dizer que o lado desse quadrado era 0,9 metros. Combinado? Facinho demais, né? Vamos lá, vamos pro próximo, ó. Letra B. Na letra B, a gente tem um quadrado. A área desse quadrado é justamente 5,76 centímetros cúbicos, centímetros quadrados. Então aqui, ó, mais uma vez, a gente vai fazer ó, o L desse quadrado, o lado dele vai ser agora raiz quadrada de 5,76. Ok? Vamos fazer ela, ó. Raiz de 5,76 é igual a raiz de 576 dividido por 100. Então, mais uma vez, eu vou fazer igualzinho aqui em cima, só que eu nem preciso repetir esse passo, eu já posso passar para cá, ó. Então, raiz de 576, se vocês fizessem aí, pode fazer inclusive testando mesmo, não tem jeito, ó. Vai fazendo testando que a gente ainda não aprendeu o método de fazer raízes grandes assim. Então, ó, raiz de 576 é 24 e raiz de 100 é 10. 24 dividido por 10, 2,4. Ok? Agora vamos lá, vamos fazer os próximos, que faltam 2, ó. No próximo eu tenho, na verdade faltam 3. Eu tenho, ó, a letra C, 14,44 metros quadrados de área. Na letra D, eu tenho 20,25 decímetros quadrados de área, ok? Então, ó, mais uma vez, então basicamente o que a gente está, na verdade, abordando aqui nessa questão é raiz quadrada de número decimal, né? Na verdade, o objetivo dela é esse, a gente trabalhar com essas raízes. Então vamos, ó. Nesse caso, olha, eu tenho 1.444 dividido por 100, correto? Já fazendo aqui de uma vez a conversão do decimal para fração e tomando a raiz para eu saber qual que é o lado. E aqui a mesma coisa, a gente vai fazer daqui a pouco. Então, primeiro jeito, de novo, testando, olha, raiz quadrada de 1.444 é 38 e raiz quadrada de 100 é 10. 38 décimos, 38 dividido por 100 é 3,8. Fechou isso daqui. E no próximo, olha, já fazendo o mesmo esquema, já fazendo direto, ó, é 2.025 dividido por 100. Mais uma vez, testando aí na sua casa, você deve ter visto que raiz quadrada de 2.025 é igual a 45 e raiz quadrada de 100 é 10. 45 décimos, 4,5. E para fechar, na letra E, pede raiz quadrada de 5. Melhor, na verdade, a área, né? É 57,76. Então, para a gente saber o lado de um quadrado desse, a gente vai tomar raiz quadrada de 5.776, já fazendo direto essa conversão, dividido por 100. Aí é uma raiz bem chata mesmo, eu confesso, mas, mais uma vez, isso aqui vai dar 76 sobre 10, que é igual a 7,6 metros. Lembrando aqui, né, das unidades, decímetros aqui em cima, e metros na letra C. Beleza? Valeu, gente. Espero que tenham entendido aí a nossa aulinha sobre decimais, envolvendo divisão, multiplicação, aqui no final raiz quadrada, bem simples, bem fácil, né? E aí aguardem a nossa próxima aula aí amanhã para a gente continuar as nossas discussões. Valeu, grande abraço e até a próxima.